O passado não passa para muita gente. Para muita gente, o passado ainda é um presente absurdo que vai ecoando, tá sempre diante dele. As lembranças do passado passam como um grande outdoor, que vai lembrando a pessoa daquilo que foi feito no passado e que infelizmente não passou. O que isso gera, hein? Gera angústia, gera uma inquietação, gera ansiedade. Para muita gente gera culpa. E a pessoa culpada, a fila não anda, meu amigo. É ou não é? A pessoa que se sente culpada por alguma coisa, parece que a vida não anda. Tá sendo presa àquele episódio. O negócio foi lá em 1519, a pessoa continua presa lá, tem uma âncora. Prendeu lá e não sai. Ela não vai nem pra frente nem pra trás. E algumas pessoas dizem, não, mas o tempo cura. Quebra o braço pra você ver. Quebra o braço. Quebra o dedão aí do pé. Deixa, não vou botar nada, vou mexer, não. O tempo cura. Tempo não cura. Ao longo do tempo, muita coisa pode acontecer, mas o tempo sozinho, para dizer, não, deixa pra lá, que as coisas vão se resolver. Ainda mais quando se trata de questão espiritual. Aí é que o negócio pega, minha gente. Afinal de contas, a nossa ouvinte nos conta o seguinte aqui, ó. Há muitos anos eu cometi um erro gravíssimo. E apesar do tempo, a culpa me assola todos os dias. E ela diz, apenas 2 pessoas muito íntimas conhecem a minha dor e o meu arrependimento. Então ela fala de dor, fala de arrependimento. Aí nós vamos ver, é arrependimento ou é remorso? Você sabe a diferença entre uma coisa e outra coisa? Nós vamos descobrir a diferença entre arrependimento e remorso. Que às vezes a pessoa diz que está arrependida, mas o que há é apenas remorso. Aí conta nosso ouvinte, meu marido se converteu e tenho ido com ele à igreja. Estudamos a Bíblia juntos, aprendi muito sobre a vida, só que em meu coração eu não me sinto perdoado. Me sinto perdoado. Foi então que descobri que o tempo não me curou. Eu quero muito crescer espiritualmente, mas não vejo uma saída para me livrar desse peso que me angustia, que arranca a minha paz, que rouba a minha alegria. O que fazer quando não nos achamos dignos de perdão? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Você conhece alguém que vive uma situação como essa? Você vive uma situação como essa? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Doutora Marlu Cineri, a nossa menina da mesa de hoje, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui hoje entre nós. A nossa ouvinte diz o seguinte: há muitos anos eu cometi um erro gravíssimo e apesar do tempo, a culpa me assola todos os dias. É o que compartilha a nossa ouvinte. Esse é o seu destaque. É uma dor muito, muito desagradável, né, Marluce? Porque não passa com remédio, né? Pois é, JR. Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes.
Pois é, não passa com remédio, infelizmente, né? A gente tem remédio para tanta coisa, mas o próprio perdão, ele é um caminho para a liberdade, né? E eu fico me questionando aqui, que tipo de erro alguém na face da terra pode cometer ou possa vir a cometer, em que você não possa ser perdoado, em que você não possa ser olhado de uma outra forma. E aí a pessoa que se vê nesse estado, né? E ela coloca aqui o erro gravíssimo, apesar do tempo, a culpa me assola todos os dias. Eu fico também me questionando por que e para que ela está se paralisando tanto, não é isso que a gente vai discutir aqui no debate. É porque é interno, né? Pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, bom dia, bem-vindo. Essas questões internas são complexas. Quando é contra alguém, a impressão que dá é que se a pessoa disser assim, ó, eu te perdoo, tá resolvido. Mas é alguma coisa que ela fez que complica para ela mesma. As possibilidades são várias, né? A nossa ouvinte não cita. E eu acho até bom não haver um exemplo específico, porque ele nos amplia, nos ajuda a ampliar, né? Mas que pensa o querido companheiro sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores e ouvintes. Eu acho que a questão de não se perdoar e a questão de não perdoar os outros, no fim vai nos levar ao mesmo ponto. Qual é o pior castigo que existe? A pena de morte. Quando a barbárie do erro que a pessoa cometeu parece muito grave, nós estamos tentados a caminhar para a barbárie também, né? Falei, bom, ele não merece apenas morrer, ele merece uma morte lenta, brutal e dolorosa, né? Ele tem que morrer e tem que sofrer. E o instinto humano às vezes traz isso à tona. E aí a gente entende a crucificação, porque é exatamente isso que a crucificação é: uma morte lenta, brutal e dolorosa. E por que Jesus, o Filho de Deus, precisou ser crucificado? Para que mesmo as piores pessoas, que cometeram as maiores atrocidades e que mereciam uma morte lenta, brutal e dolorosa, pudessem ser perdoadas através do sacrifício dele, que foi suficiente. Então, quando a gente fala, olha, esse aí não merece se arrepender, olha, você está dizendo então que o sacrifício de Jesus ou não aconteceu ou não foi suficiente. Não foi suficiente. Mas quando você fala, eu não me perdoo, você volta ao mesmo ponto. Então, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. E eu acho que essa é a grande questão. A grande questão é a seguinte: para e pensa no que você estava dizendo. Né? Eu aprendi que perdoar não é uma emoção. Perdoar é uma decisão. Normalmente a emoção vem depois da decisão. Então, assim, primeiro você entende e crê que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Então, depois você vai orar para elaborar o perdão. Eu acho que talvez seja a primeira questão dela entender. Não importa, irmão, o que você fez. Por pior que tenha sido o seu erro, o castigo de Jesus foi suficiente. Você precisa acreditar e começar a trabalhar isso diante de Deus, mas com essa fé. Não, o castigo de Jesus foi suficiente. Apóstolo Ivan Andrade, da Comunidade Bíblica da Graça no Kelson, muito bom dia, meu querido, seja bem-vindo uma vez mais. A nossa ouvinte relata que isso aconteceu há muitos anos. Então, essa ideia de estar aprisionada parece uma ideia clássica, né? Que é essa ideia da âncora que eu me referi anteriormente, quer dizer, um erro gravíssimo, alguma coisa que até hoje, para ela, é uma coisa grave, não amenizou. Porque tem gente que ameniza, né? Não, isso é uma bobagem, isso todo mundo faz. Para ela, não há essa expressão, não há esse entendimento daquele processo de que todo mundo faz. Ela ainda continua compreendendo que aquele ato foi gravíssimo, que apesar do tempo, este erro gravíssimo acontecido há muitos anos a assola todos os dias com uma culpa que deve pesar algumas toneladas sobre os ombrinhos da nossa querida ouvinte. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar com essa mesa tão seleta. A questão está aí, a culpa dela. Ela carrega essa culpa, esse peso, de tal forma que vai defiando ela. Deixa eu ler um texto aqui para ela, tá? Em 1 de João, capítulo 1, versículo 8, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro tem um ponto aqui, o ponto da fé, né? Ela diz aqui na carta que ela acompanha o marido à igreja. Isso mostra que ela ainda não teve uma experiência de conversão, né? Eu acredito que a partir do momento que ela for a Cristo,
Tá? Ela já reconhece que errou, mas esse reconhecimento traz para ela esse complexo de culpa, esse peso que ela está arrastando como uma corrente forte. Agora o segredo está aqui, filha. Se você vai a Cristo, confessar a Ele, crer por sua fé, Ele é fiel, olha a palavra, fiel e justo, para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Que é curiosíssima essa expressão, porque à medida que você é perdoado, qualquer acusação contra você é injusta, porque ele te justificou. É uma expressão que acaba no meio disso aí. Pastor Rômulo Rodrigues, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Olá, queridos, bom dia JR, bom dia aos irmãos. Eu acho interessante que as colocações que já foram feitas convergiram numa mesma direção. Acho que muitas pessoas não atinam para o fato de que o perdão incorpora no seu conceito o princípio da graça, né? Porque perdão é para quem errou. Perdão não tem justificativa. Quem tem consciência dos seus erros, uma das características que a gente percebe, inclusive que demonstra arrependimento, é que quem errou, primeiro, não está preocupado em ficar justificando os seus erros. Sempre que uma pessoa tenta caminhar no caminho das suas justificativas próprias, isso é um indício de que o arrependimento verdadeiro parece não ter acontecido no coração daquela pessoa. Então, perdão não é por justificativa, perdão não é por mérito. Então, se o indivíduo precisa de perdão, não é porque ele merece. O perdão incorpora no seu conceito o princípio da graça. Então, é graça. Muitas vezes, é curioso até dizer isso, é mais fácil exercer essa graça em relação a outro do que em relação a si mesmo. Acho que às vezes o nosso padrão de exigência é tão alto, pelo nível de consciência, pelos princípios, pelos valores, por uma série de outras razões, que às vezes você é capaz de perdoar uma pessoa porque te ofendeu, mas você não se perdoa a si mesmo, que é o que a gente está conversando aqui. Então, é um desafio, muitas vezes um processo. Eu sempre bato nessa tecla. Nem sempre o perdão se dá de forma instantânea, muitas vezes ele se dá de maneira processual, lenta, tanto em relação a alguém como em relação a gente mesmo, mas nós não podemos perder de vista o fato de que passa pelo princípio da graça. Eu não mereço, mas é alguém que me absolve da culpa e do erro que eu mesmo cometi. Isso é perdão. Muito bem, Marcela Bastos, nossa produtora, muito bom dia, seja bem-vinda à nossa pesquisa 93 de hoje. JR, bom dia, ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa pergunta exatamente isso, né? Eu costumo dizer que hoje a pesquisa é o espelho. A gente está perguntando para você, sinceramente, você que ligou pra gente, que está no nosso site, sofre com algo que fez e que, apesar de você ter se arrependido, não consegue se sentir perdoado? JR, no site 57% dos nossos ouvintes afirmam que sofrem sim, porque não conseguem se sentir perdoados. E no telefone, embora seja ainda a minoria, mas é uma minoria expressiva, 42% deles 42%. Também. Então vejam, companheiros aqui no estúdio, e ouçam nossos queridos amados ouvintes, que nós estamos exatamente dentro de uma realidade como a que a nossa ouvinte escreve. Pessoas que realizaram, que tiveram algum ato, alguma coisa na sua vida, e vamos relembrar que o princípio cristão não é nem um ato, né? É só a intenção, já tem consequência do ponto de vista espiritual. Judaico, que é o ato, cristão é o pensamento, motivação e intenção. E os ouvintes falam, né, Marcela? Falam sim. Tem um ouvinte que escreve pra gente assim, olha, muitas pessoas, mesmo depois de receberem aí o perdão de Deus, elas não conseguem se sentir dignas desse perdão. E aí ele levanta uma questão, porque existem aqueles que estão ao redor, que aumentam esse processo de não se sentir assim perdoado, porque as pessoas lançam aqueles olhares acusatórios. E uma outra ouvinte escreveu pra gente assim, olha, eu me sinto exatamente assim como o caso do debate de hoje, eu não acho que eu mereço perdão, eu fiz alguma coisa no passado, isso me traz um peso, uma agonia, uma angústia terrível, eu até sou ativa na obra de Deus, só que eu não consigo me sentir assim completamente feliz. Por quê? Porque eu não tenho paz no meu coração.
condenação exatamente por causa desse pecado. E aí ela levanta uma questão. Eu tenho medo do castigo de Deus sobre a minha vida. E tenho raiva de mim mesma, porque a minha consciência me acusa o tempo inteiro. E eu gostaria de perguntar, por onde eu começo para poder voltar a sentir paz? Nós interior? vamos responder a esses amados ouvintes e agradecer aos nossos ouvintes que estão nos escrevendo, mandando o seu e-mail para debate@radio93.com.br, que é o mesmo e-mail para onde os nossos ouvintes mandam os temas. Olha, você quer que um tema seja discutido aqui, seja apresentado, o nosso ouvinte manda o e-mail diretamente. Não vai passar por ninguém, pode ficar tranquilo, vai chegar direto pra gente, debate@radio93.com.br. Muito bem, Marcela, muito obrigado. Os nossos ouvintes participam conosco, sempre muito bom. Vamos ouvir a opinião dos nossos companheiros que já estão aqui no nosso Facebook da Rádio 93 FM. Rádio 93 FM é a nossa página aqui no Facebook, a foto com a mesa absolutamente completa. Você vai conhecer essas figuras ilustres do nosso calendário litúrgico, aqui estão, e você vai conhecer cada um deles aqui, vai poder participar, curtir, compartilhar e apresentar também os seus comentários nesse post do nosso Debate 93 de hoje. Companheiros, microfones abertos aí, fiquem à vontade. Você não ia falar? Não pode falar, Rafael ia falar. Rafael queria falar. Eu queria falar então vamos lá. Eu estava buscando um outro texto aqui. Eu ia falar. Podemos esperar, Rafael, não tem problema não. Tranquilo. Eu vou falar da percepção de tempo que a gente tem, que é uma coisa que às vezes engana a gente e que é muito séria. Eu vou citar Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. E que ele está falando? Olha, eu não alcancei ainda o que eu quero em Deus, o que eu almejo, mas assim, eu deixo o que ficou para trás e continuo para frente. Eu tenho alvo, eu tenho objetivos. Por quê? É complicado você ficar preso no passado, porque você deixa de alcançar as coisas que você pode realizar e que Deus tem para você no futuro. Mas é uma coisa engraçada, porque às vezes é a bênção que te prende no passado. A pessoa teve um tempo muito bom, de realizações muito grandes, algo que parece maior, e fica ruminando aquele negócio e não avança. Então, o pior dessa culpa, irmão, é o seguinte: Jesus já resolveu isso aí. Mas a sua culpa pessoal não é o seu erro do passado. O seu sentimento de culpa está te impedindo de avançar para o que Deus tem para você, e a vida é curta. E Rafael, desculpa te atrapalhar, porque eu estou aqui impactado com os ouvintes. 52%, 48, alguma coisa por cento, de pessoas que ainda continuam se sentindo culpados, apesar de serem cristãs. Nós estamos diante de um problema teológico muito forte. Muito forte. O que fazer com isso, doutora Stagner? Além do que, desculpa, você quer falar? Eu tô meio rouca aqui. Além do que, quando a pessoa paralisa, não é? O último ouvinte, a carta que o JR leu ali, ele estava falando: o que eu faço para começar? Para começar, o senhor já até respondeu aqui: confessar, falar. Consultório de psicologia é para isso, para você falar, para você se expressar. Muitas das pessoas que chegaram no meu consultório perguntando o que fazia para sair daquela situação, eu falei assim: eu preciso te ouvir, para saber quão grave é esse erro que você cometeu, do qual ela se transformou numa ferida que você insiste em não curar, né? Porque quando você fala a boca, você expressa, você já está começando a sua cura aí. E outra coisa que a gente tem que observar aqui é: em que momento você aprendeu a não perdoar? Nós trazemos cargas de família, a nossa família, ela nos transmite coisas muito boas, mas ela também nos transmite coisas amargas, distorções da nossa percepção real para o mundo. Muitas vezes eu vejo pais magoados com seus pais, com seus avós, e aí aquela história da família, ela vem se repetindo, ela vem se transmitindo, e a pessoa não perdoa. Ela chega assim: eu não sei por que eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Eu aprendi assim, a minha mãe nunca perdoou, a minha avó nunca perdoou meu tio, e aí transmite isso também para dentro da igreja, leva isso para dentro da igreja, né, que é aquela grande família que está ali. Então a pergunta é essa: com que olhos você que não se perdoa, você está enxergando? Com seus próprios olhos ou com os olhos de alguém? E inclusive com pessoas ao redor que te acusam disso, com o contexto, né, em redor. Eu queria avaliar num outro ponto de vista que sempre me chamou muito a atenção
quando a gente conversa com pessoas com esse problema, é que as pessoas insistem em tentar esquecer os erros que cometeram. Esse é um caminho comum, mais comum do que a gente pensa e absolutamente errado, porque você não vai esquecer nunca o que você cometeu, o erro que você cometeu. Você não vai esquecer nunca o que fizeram com você. Então eu diria também que o perdão passa por uma espécie de cura das nossas memórias. As nossas memórias precisam ser restauradas, precisam receber saúde novamente, ser curada. Então, enquanto você não perceber-se curado dessas memórias do seu passado, que, repito, sempre existirão, elas vão te acompanhar por toda a sua vida. É como uma cicatriz. Eu tenho algumas cicatrizes no meu corpo, pequenas, coisa de garoto, ralação de futebol, até mordida de cachorro na batata da minha perna. Tem aqui uma cicatriz, 2 pontinhos aqui. Eu levei uma mordida, eu era adolescente, criança para adolescente, nunca mais eu esqueci a mordida. O cachorro morreu, o dono morreu, não existe mais a casa, mas a cicatrizinha está aqui. Então, quando eu olho para ela e me lembro do fato, isso não me traz dor. As minhas memórias foram curadas. Então eu acho que um dos caminhos, assim, talvez principais, é trabalhar a questão dessa cura, das nossas lembranças do que aconteceu e do que nós fizemos. E isso o Espírito Santo pode nos ajudar. Eu trabalhar, pastor Rômulo, está na palavra. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todos os pecados. Então, andar na luz do conhecimento da Escritura. Essa é uma questão que tem que ser trabalhada. A pessoa precisa conhecer o que a Bíblia diz acerca de si mesmo. Eu não sou muito paulinista, na verdade eu gosto mais dos evangelhos, mas é que esse tema cai mais em Paulo. O Paulo tinha que lidar com a culpa, o apóstolo Paulo tinha que lidar com a culpa toda a vida dele. Por quê? Porque ele foi um perseguidor da igreja. Ele levou pessoas a blasfemarem, ele torturou cristãos e depois descobriu que ele estava perseguindo seguidores de Deus, que Jesus era o Messias. Então olha como é que ele lidava com isso. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, ele carregava essa marca do passado dele. Ele não esqueceu o que ele viu, o que ele fez com as pessoas. O que ele fala? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele falou, olha, eu persegui a igreja, eu persegui os santos, eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que lidar, mas o que eu faço? Eu faço valer o meu chamado. Eu trabalho muito mais do que todos, e é assim que eu lido com os erros do meu passado. Então, tem uma maneira positiva. Eu não posso desfazer o que eu fiz. Eu vou dizer uma coisa, irmã, eu também queria voltar no passado para desfazer algumas coisas que eu fiz e para fazer coisas que eu deixei de fazer e que me arrependo até hoje, mas eu não posso. Agora, deixa eu lembrar uma coisa aqui aos irmãos, não sei se vocês já viram isso, acredito que sim, de vez em quando isso aparece, alguém que recebe a liberdade no presídio, mas quer continuar preso. E alguns deles por questões até lógicas. Olha, ele está ameaçado de morte, se ele sair ele morre. Ele ainda acha que não vai conseguir emprego, ali ele tem alimentação, ele pode ajudar, cooperar de alguma forma. Mas a gente para pensar que ele está abrindo mão da sua liberdade da vida, é uma coisa impressionante. Eu queria comparar isso para poder ilustrar e para poder exemplificar alguém que esteve aprisionado, mas que recebeu a liberdade, cumpriu a sua pena, né? E no ponto de vista bíblico, alguém cumpriu a pena por você e você está livre. Pode ir embora, meu. Você está livre. Você sai hoje às 8, hein? 8 horas você vai embora. Mas a pessoa chega às 8 horas e diz, eu não quero ir embora, não quero ficar aqui. Quem em sã consciência, além desses motivos excepcionais que eu inseri aqui, inicialmente iria fazer esse tipo de opção? Ou seja, às vezes a pessoa tem consciência, mas ela não consegue assimilar. Em outros casos, o cara que vai ser libertado ali, ele não recebeu a informação. O advogado não disse a ele que ele está livre. Ou não tem o policial não disse a ele que ele está livre. Não, ele está livre. Ele já pode ir embora. Só ninguém avisou ele. E ninguém avisou o policial, ninguém avisou ninguém. Ou seja, ele continua encarcerado, como se nada tivesse acontecido. Por que as pessoas fazem isso uma vez que você agora sim
você tem informação. Então essa perspectiva que é muito racional, que ajuda a gente teologicamente para dizer assim, é assim que funciona. Olha, a Bíblia diz, né, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é verdade para você, é verdade nas cartas de Paulo, é verdade nos evangelhos, é verdade na Bíblia. Se é verdade bíblica, por que não vai ser verdade na sua vida especificamente? Às vezes, JR, a gente tem que entrar numa coisa que o apóstolo Tiago ensina, em Tiago 5,16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em sua atuação. Você percebe que esse é um dos erros que desculpa eu falar da Igreja Católica, mas que a Igreja Católica comete, é achar que a pessoa precisa confessar o pecado para ser perdoada. Ela não precisa. Mas muitas vezes ela precisa, e aí a gente erra, a gente não malha muito esse ferro. Às vezes a pessoa precisa confessar o pecado a alguém para ser curada, não para ser perdoada. Ou seja, ela carrega aquela culpa pelo pecado, ela sabe que foi perdoada por Deus, ela precisa receber essa ministração de alguém, precisa ouvir de alguém que ela foi perdoada, ela precisa receber oração. Então, se a confissão como ato purgatório, né, como ato de expiação é desnecessária, a confissão, e aí eu acho que isso é erro da Igreja Católica, a confissão para cura é necessária muitas vezes, e aí é erro nosso, porque a gente não trabalha isso. E tem uma pergunta aqui, só chegando no ponto que eu quero, então, porque são objetiva, né? Irmã, talvez você precisa de alguém, de um pastor, do teu líder de célula, da pessoa que é o teu mentor espiritual, passar por uma sessão de perdão e cura. Você precisa falar com detalhes tudo que você fez, tudo que você sente, precisa chorar, precisa colocar para fora, receber imposição de mãos e receber oração. Porque talvez você precise dessa ministração de cura, e é cura na alma. E às vezes a falta de perdão na alma traz doença no corpo. Então pode ser que você precise desse tipo de ministração. Isso aí. Eu ia citar aqui o e-mail dela, né? Porque ela não diz a quem ela prejudicou, ela não diz a quem ela ofendeu. Então o pastor Rafael está te dando a orientação. Na verdade, precisa ir a pessoa, a doutora está aqui para nos orientar, ir a pessoa a quem ela ofendeu, tá? E ter a coragem de se sujeitar à reação daquela pessoa, tá? Não sei a gravidade do erro dela, mas ele disse que foi grave. E quando é interessante que quando você não tem essa possibilidade de ir à pessoa, vamos dizer que a pessoa já morreu, não é? O próprio perdão, quando você confessa, Deus já ouve, e a própria palavra, eu não sei onde é que fica, mas assim, das tuas transgressões, eu já não me lembro. É como se Jesus falasse, olha Jesus, eu estou insistindo em te pedir perdão, e Jesus vira para você e fala assim, você está falando de quê? Não é? Agora, o JR colocou uma coisa do presídio, de você se prender esse perdão, e é interessante. A pessoa tem as opções. Você tem opções na vida. Ou você se paralisa, como eu falei aqui no início, se engessa nesse estado, né? Porque eu ouvi assim, eu aprendi assim, eu estou condicionado a seguir essa minha opção de não me perdoar, de não conseguir ver ou de não querer ver. Ou eu tenho... E com isso, ela já diz aqui, arranca a minha paz, né? E rouba a minha alegria, então eu adoeço. E isso aí, você fica doente, sim, se você não falar. Ela coloca aqui que ela já falou para 2 pessoas. Se essas 2 pessoas não foram suficientes, então você vai falar com uma terceira pessoa, que possivelmente essa terceira pessoa pode ampliar essa tua visão, essa tua questão da falta de perdão. Então é uma opção. Aqui um dos nossos ouvintes, uma delas diz exatamente nessa linha da confissão, e que envolve perdão, envolve cura, que talvez aí a diferença seja bastante importante. Para ser perdoado é obrigatório confessar para o pastor e para toda a igreja. Pelo que eu entendi do pastor Rafael, é uma possibilidade, mas é uma coisa íntima, não é uma coisa de exposição. Eu estou falando da possibilidade terapêutica. Vamos lá. Entra no gabinete. E não é para perdão, é para cura. Entra no gabinete com o teu pastor, de preferência ou tua pastora, enfim. Entra no gabinete, expõe a tua dor, abre o teu coração, chora, fala o que você precisa falar, coloca para fora e pede oração. Porque essa oração de que Tiago fala é uma oração de cura da alma.
A gente ministra isso, a igreja que tem encontro, ministra isso no encontro, coletivamente, você não precisa nem confessar em voz alta, você ministra esse perdão. Às vezes precisa de uma coisa pessoal, enfim, você precisa dessa ministração de cura, porque essa culpa se transformou numa doença espiritual. Você tem que receber ministração. Ele fala, muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Essa oração, depois que você abre o coração, pode te curar. Tá a ênfase aqui, eu estou entendendo bem os pastores. Ela é uma mulher, né? E possivelmente até uma conselheira, né? Alguém que ela de confiança, pastora, claro, líder de célula, mentor. De confiança, né? Isso. Que você possa trocar, né? Essa confissão, quando a gente fala, na verdade você está ali às vezes trocando informações com essa pessoa. Então procurar alguém de confiança e de preferência que tenha a palavra certa. E parece que no texto tem uma implicação de que você tanto fala quanto escuta, né? Não é? Quer dizer, uns aos outros, dá essa ideia de que você fala e você escuta. Há uma troca respeitosa, carinhosa, não acusatória. Um dos pontos que eu coloquei inicialmente aqui é a diferença entre arrependimento e remorso. É muito importante a gente explicar isso, porque algumas pessoas se sentem arrependidas, mas na verdade elas ainda se encontram no campo do remorso. Outras pessoas não, já passaram a etapa, mas ainda sentem as duas coisas simultaneamente, né? E eu quero ouvir a opinião. O que vocês acham? Como é que vocês definem esta diferença entre arrependimento e remorso, queridos companheiros? Fique à vontade aí. Pastor Romulo. O que eu sempre digo é o seguinte: o remorso, ele passa pela necessidade que a pessoa sente de autopunição. O remorso, ela não aceita o que fez e também não aceita que não precisa fazer nada para reparar o erro que ela cometeu. Nem sempre o erro cometido é passível de algum tipo de reparo. Às vezes o erro foi cometido e ponto, você não tem como reparar. O indivíduo que tem o remorso, ele não consegue lidar com isso. Ele quer se punir, ele quer se autoflagelar, ele quer de alguma maneira pagar por aquilo que cometeu. Já o arrependimento, ele passa pelo senso de indignidade. O pastor Rafael leu aqui a passagem do apóstolo Paulo. A gente não é digno do perdão, a gente não é digno de coisa alguma, mas você confessa, você abandona e você aceita esse perdão. Então eu acho que o arrependimento passa por isso aí: confissão, abandono e a aceitação dessa absolvição de culpa, né? Mediante o arrependimento. Essa é a palavra que precisa ser sublinhada. Mediante o arrependimento. O remorso passa pela necessidade de punição e pelas reincidências nos erros cometidos. A diferença é que quem se arrepende confessa e abandona, e o remorso, além da necessidade de punição, também é marcado pelas reincidências dos erros. Nós temos um exemplo na Bíblia, é o Judas, né? Judas foi tomado de remorso. Bem lembrado. E as consequências do remorso de Judas foi, né, o seu suicídio. Porque ele estava realmente, sentiu, eu errei, eu realmente fiz o que não devia ser feito, mas foi buscar o quê? E o arrependimento. Algumas pessoas até lembram que o arrependido, ele assume o erro, né? Ele assume. Sempre assume. Ele assume o erro. Tem o senso de indignidade. Pode ter muita dificuldade de assumir o erro, mas chega uma hora em que ele assume o erro, ele olha para trás para poder conseguir olhar para frente, né? Para ficar livre daquele peso, ele confessa. A questão não é uma exposição pública, e talvez esse seja a maior dificuldade daquele que tem remorso. Ele não está arrependido, ele só está triste que descobriram. Eu acho que tem alguns componentes no remorso, né? Por exemplo, vamos falar do remorso de Caim. Teve pena de si mesmo pelas consequências do próprio erro. O remorso olha para cima e, puxa, agora o que vai ser de mim? Ele não pensa no outro contra quem ele errou, ele pensa em si mesmo, né? Olha, por exemplo, a questão de Esaú. Esaú, ele se arrependeu do que fez, eu falei isso, mas primeiro, ele não mudou de natureza. Segundo, ele projetou no outro a culpa pelos erros dele. Meu irmão me enganou, eu vou matá-lo. Ele não percebeu que ele foi um fanfarrão, foi um irresponsável. Um homem como Esaú não tem condição de chefiar uma família, um clã, uma igreja. Não tinha caráter para isso. Mas ele projetou a culpa dele em Jacó, né? Você vê esse exemplo de mudança. Agora vamos falar de arrependimento.
Jacó lutando com Deus a noite toda para ser abençoado e mudar de natureza. Davi diante de Deus falando: Deus, eu errei, eu aceito as consequências do meu erro, faz como o Senhor quiser, mas me recebe de novo na tua presença. Ele se expõe com leveza. Eu costumo dizer que sem contrição, doutora, não há restauração. Ainda que ele tenha sido confrontado, isso. Ainda que a princípio ele tenha camuflado, que ele tenha omitido o seu erro, quando confrontado pelo profeta de Deus, a ficha caiu. Não teve aquele negócio, não fiz, não é verdade. Pessoal, a contrição é essa, aquela eu aceito, eu recebo, eu abaixo a cabeça. Né? E ainda que a responsabilidade seja dos dois, entendeu? Mas assim, que haja, né? Sim, haja a possibilidade, mas esse reconhecimento, então, eu assumo. Não botar a culpa no outro também, sim, isso está falando. Não botar a culpa no outro. Só. Às vezes a culpa, a gente também é do outro, né? Também é do outro, mas não importa. Entendeu? Importa que eu preciso amar tanto que eu seguro a onda também do erro do outro. E Davi pôde, confesso. E Davi pôde dizer, por causa disto, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Porque, bem falou o pastor Rafael, o arrependido, ele olha o mal que fez ao outro. O que está com remorso, ele vai sentir, porque eu fiz isso, vai me prejudicar. Exato, a mim, me prejudicar. É o flagra, foi pego no flagra, né? Então, é a questão de ótica. Estou vendo o quê? Quem está diante de mim? Tá? Sou eu mesmo? O prejudicado fui eu, porque o erro que eu cometi, como você bem falou com Esaú, ou eu prejudiquei o meu irmão. E é importante a gente estar falando isso, porque o próprio perdão é consequência disso tudo aí, arrependimento, ou remorso, não é? E porque gera medo, ou seja, eu não me exponho, eu não falo, porque eu sinto medo. Isso aí pode ser uma possibilidade, nosso ouvinte, de me expor, e me expondo, eu não estou pronta para as consequências. É muito interessante essa linha de raciocínio, porque eu me lembrei de situações que eu tive que conviver e administrar na igreja, de pessoas públicas que cometeram erros públicos graves, e quando descobertos nesse erro, veja que em momento algum ele confessou, procurou ajuda, reconheceu e teve iniciativa de abandonar, mas foi descoberto. E quando descoberto, e aí a gente foi conversar, a pessoa só pensava no cargo e na função que ela ia perder. Ela não pensava no dano causado à família, não pensava no dano causado à igreja, no dano causado em função do mau testemunho, do que aconteceu. Nada disso, no momento da conversa, passou pela cabeça da pessoa. Ela só pensava assim: e agora? Eu não vou mais poder ser líder. E depois, no processo de disciplina, ainda disse assim: quando é que eu vou voltar? Então é muito interessante isso, porque eu acho que aí a gente separa bem o arrependido daquele que está com remorso, né? Você não reivindica a posição de volta, você não reivindica coisa nenhuma. Você fica quieto, no silêncio. Exatamente. É interessante, Davi, quando está saindo da Cidade Santa com os amigos mais chegados dele, a guarda pessoal dele, né? Me fugiu agora o nome do indivíduo, eu sou ruim de nome, eu já até preguei sobre ele, que aparece uma pessoa aparentada de Saul e vem insultando ele, jogando pedra nele, jogando terra nele, e ele fala... O pessoal dele fala: deixa a gente matar esse cara, esse é um cachorro morto. Ele falou: não deixa, que Deus me colocou aqui, Deus permitiu que eu estivesse aqui, quem sabe ele tem misericórdia de mim e me restaura. Então ele percebe o seguinte: eu estou sendo insultado porque eu pequei, eu estou sendo humilhado porque eu pequei, então Deus está me fazendo trilhar esse caminho para me restaurar. Eu não vou me revoltar contra quem está me ferindo agora, porque é pela mão de Deus. Mas eu vejo, o remorso não produz isso. Olha só, eu fui traído pelo meu filho, vem esse desgraçado, mata ele. O remorso é assim, é autopiedoso. O arrependimento não. Arrependimento envolve mudança de curso e essa coisa de assumir a culpa. Metanoia, né? Voltar. Mas eu também vejo um perigo aí, pastor Rafael, na questão que você falou, que Davi aceitar as pedradas daquele indivíduo, as críticas. Muitas vezes também nós podemos nos autopunir. As pessoas vão nos lançar as pedradas pelos erros que fizemos. Não, tudo bem, é Deus que está agindo, Deus está me punindo. Querido, nós estamos falando numa mesa cristã, o público é cristão, mas eu também creio que há públicos também, a El Shaddai, ela alcança todo mundo. Né? O sangue de Jesus Cristo nos purifica todo pecado. Então, se o sangue me purifica e eu sou perdoado, né? Se Deus diz: do vosso pecado não me lembrarei mais, por que eu tenho que me lembrar?
É uma questão de atitude. O JR falou a questão da prisão. O indivíduo está solto, sabe que está solto ou não sabe, de repente, mas opta ficar na cadeia, opta ficar preso. Se Cristo me libertou, se é verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembrando só um detalhe, né? Eu acho que isso já foi colocado aqui. Essas lembranças, eu penso mais na cura dessas lembranças e não no sumiço delas dentro da nossa cabeça. Eu acho que elas não somem, mas elas são curadas. E, eventualmente, quando reaparecem no nosso pensamento, reaparecem de uma forma vaga, de uma forma consciente do erro cometido, mas houve cura. Como é que a gente lida com a questão das consequências? Pergunta uma de nossas ouvintes. Como ficam as consequências dos meus erros? Mesmo que haja arrependimento, mesmo que haja perdão de Deus, isso me isenta de sofrer as consequências? Pergunta a nossa querida ouvinte. Eu diria que a única coisa que foge ao nosso controle é exatamente as consequências. Mas mais uma vez eu digo, o que eu vou fazer com essas consequências? Ok, eu assumi, então a minha maneira de olhar para as consequências, né? Ruins, aí no caso a gente está falando de questões negativas, é que vai fazer a grande diferença. Porque se eu quero adoecer ainda com essas consequências, vai ser muito ruim. A questão é tentar viver uma vida mais saudável possível, emocionalmente, fisicamente. Essa questão das consequências tem aqueles exemplos clássicos, né? Transou, a chance de engravidar é muito grande. Sim. Aí engravida, pede a Deus um milagre. Qual é o milagre? Qual ia milagre? Te falar isso, não aconteceu comigo. Não é isso? Uma amiga minha veio, tinha acabado de terminar com o namorado e falou, olha, ora, ovelha, né? Ora, porque eu não posso estar grávida. Eu falei, deixa eu conceituar. Você quer que eu ore para que se você estiver grávida, Deus aborte o teu filho? Por aí, não é isso. Eu falei, então o que é? Então, se você teve uma relação fora do casamento, isso produziu uma gravidez, você tem que lidar com isso. Agora, o outro lado dessa mesma história é o seguinte, houve uma briga, tá certo? Houve uma discussão, você brigou, e a pessoa disse, vou te matar, tá certo? Mas não foi hoje não, vou te matar, aí você se arrependeu. Se você correr lá e acertar as coisas e ajustar aquilo que você fez, evita outro tipo de consequência. Isso. É o mesmo que esse exemplo, quer dizer, a pessoa já fez errado, aí quer abortar, entendeu? Se você evitar de abortar, você evita mais uma consequência negativa para a sua vida. Então tem os dois lados. Tem um lado de você, à medida que você ajustou na presença de Deus, essas questões são amenizadas, você vai atenuando. Não quer dizer que as consequências não existem, mas pode ser que não piore ainda mais. E JR, Jesus vai dizer, reconcilia-te com o teu adversário para que no caminho, né, logo, quanto tempo. E às vezes lidar com essas consequências é uma coisa de longo prazo. Por exemplo, a pessoa faliu, tem vários credores, vários processos, ela vai pagando um por um, não dá para pagar de uma vez. Essa reparação é de longo prazo, tem que fazer. Uma coisa importante nessa questão dessa sexualidade ali, é que de uma hora, eu tô rouca também. Tá ótimo, pode ficar tranquila. De uma maneira ou de outra, essa verdade vai vir à tona. Eu já deparei com moças que vieram e falaram, olha, Marluce, eu tive um filho, estou casada agora e o meu filho não é do meu marido. Entendeu? O que fazer? Vai precisar de falar, de confessar. Olha, esse filho não é teu. Vai precisar. As consequências virão. Pode acarretar no próprio perdão do marido, porque já ama esse filho, como sendo dele. Vai acarretar no perdão do marido ou do pai desse filho, que talvez nem saiba que o filho é dele, ou que teve algum filho na vida. Então vão ter consequências sim. Mas a verdade, ela sempre liberta. Sempre. Isso aí é a própria palavra de Deus. Olha, Marluce, nós acompanhamos um caso aqui, uma vez, um caso impressionante, parece história de cinema, onde dois jovens se conheceram e começaram a namorar. Os pais não conheciam, o pai dele não conhecia ela, os pais dela não conheciam, enfim. No final das contas, quando o pai, ou quando a mãe os viu juntos, a mãe de um dos dois os viu juntos, mencionou que na verdade os dois eram irmãos.
era fruto de um relacionamento fora do casamento, entendeu? Era o pai ou a mãe, não me lembro, tem alguns anos, e foi omitido, olha bem, uma história omitida, uma história que foi camuflada, olha, não aconteceu nada, só que estava para acontecer uma consequência ainda maior disso aí, que era o casamento de 2 irmãos. Esses irmãos não sabiam, eles não tinham a menor ideia. E administrar isso à época, eu me lembro aqui, que foi um caos, porque é muito difícil, os 2 já tinham um relacionamento. Você imagina a repulsa de ambos depois de conhecer isso aí e depois a acusação. Por que você não falou? Você devia ter me dito isso antes. Exato. E aí tem um esposo que não sabia que a esposa já tinha tido filho antes do relacionamento, que era em outro lugar, outro bairro, outro estado, eu não me lembro, entendeu? Parece novela, aquela coisa novela que o cara construiu, entendeu? Esmeralda, o cara construiu, entendeu? Mas na verdade é uma realidade que está mais próxima de nós do que nós mesmos imaginamos. Então aí nós voltamos aqui a um ponto que é o seguinte, vamos lá, já entendemos que tem que confessar a Deus, já entendemos a importância de compartilhar isso com alguém. Eu estou usando outro verbo apenas para identificar que não é a confissão no sentido de perdão, mas no sentido de cura, compartilhar aquilo ali, dividir isso com alguém, que você vê que tem um lado e tem o outro lado. Nós não somos dignos de perdão, biblicamente nós sabemos que nós não somos dignos, mas alguém resolveu pagar esse preço, pagar essa conta e nos deu essa bênção de sermos dignos, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Então, ainda que o nosso ouvinte, qualquer ouvinte, não se sinta perdoado ou não se sinta digno para perdoar, a Bíblia nos assegura que aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Não é um remorso que se preocupa consigo apenas, mas é um arrependimento que gera a questão do passado, mas projeta o futuro de uma forma especial. É isso, companheiros. É isso aí, o caminho é esse. Vamos acrescentar algum ponto aí, por não? Eu só quero dizer que eu costumo dizer que a maior fonte da nossa capacitação no sentido do perdão é Deus, é o Senhor. Às vezes a gente fica girando em torno de conceitos, de tantas coisas que são importantes, todas elas são importantes, mas a gente precisa sublinhar essa questão. A fonte maior é o Senhor, e você precisa recorrer a Ele. Deus, me ajuda, porque senão o conflito não cessa nunca. E tem coisas complicadas. O ouvinte conta, olha, meu ex-companheiro, por ciúme da separação e com muita raiva, assassinou a minha mãe. E a nossa ouvinte diz, por Deus não matou toda a minha família. Passou o tempo e eu me sinto sempre assim, culpada. É como se ela fosse a responsável pelos atos dele, ela tenha gerado isso de alguma forma, né? Não é fácil. Eu queria ouvir aqui dos companheiros alguém com uma palavra específica para essa nossa ouvinte. O que me impressiona é que o debate torna-se até um consultório. É incrível, a gente vê. Minha filha, olha, você não é culpada pelas consequências dessa tragédia de maneira nenhuma. O teu erro, se houve algum erro seu, foram consequências de circunstâncias. Você tem que entender isto. Não é porque o seu erro vai mover todo o universo para te punir. Quando você se sente punida, se sente culpada, se sente afligida por isso aí, você está se autopunindo. Jesus tomou sobre si a tua culpa. Não foi só o pecado, tomou a culpa também. Além do mais, nós lidamos com pessoas loucas todos os dias. A gente, às vezes, senta do lado de um ônibus, de um transporte público, a gente não sabe quem está ali. Quer dizer, possivelmente até ela não soubesse que esse homem era seria tão capaz disso, né? Se ela soubesse, essa palavra é boa. Se ela soubesse, ela não agiria. Claro. Agora, a gente não tem culpa do ato do outro. Sim, claro. Sem dúvida. Você não pode passar a vida toda, é claro, tristeza, até olhar, falei, poxa, se eu não tivesse tido nada com ele, minha mãe estaria viva. A gente não sabe também disso, isso é uma coisa que não dá pra... JR, quem nunca
pronunciou essa frase, se eu tivesse, se eu soubesse, se eu pudesse. Eu acho que isso já fez parte da nossa caminhada. Somente em muitas situações. A graça de Deus para trazer sobre a sua vida, querido e amado ouvinte, a serenidade e a paz de Deus que excede a todo entendimento, porque não tem explicação, vai além do nosso entendimento mesmo. E para todos os nossos ouvintes que convivem com esse tipo de dificuldade, a lembrança da confissão, do abandono do pecado, da mudança de vida, da transformação que vem da parte do nosso Deus e Pai. Quantas vezes, para que isso aconteça, é fundamental, necessário, que você e eu rasguemos o nosso coração diante do Senhor. Nada se compara ao que sinto quando estás comigo aqui. Eu venho como estou, trazendo a minha dor, mas crendo que não mais a levarei. Aceito a minha cruz, mas abro mão do fardo que por tanto tempo em vão eu carreguei. Que por tanto tempo em vão eu carreguei. Eu troco a minha culpa pelo teu perdão. Eu troco o meu pecado pela salvação. Eu escolhi a vida abundante, a alegria viva e transbordante de Deus. Eu troco a afronta pela paz que excede o entender, a paz que foi roubada brutalmente do meu ser. Escolho a liberdade de não mais viver assim. Eu abro mão da minha própria vida, mas ninguém pode roubá-la de mim. 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 Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ô Marcela, como é que nós encerramos a nossa pesquisa 93 de hoje? Já estávamos assustados antes, mas é realidade, nós estamos encarando realidade, pé no chão. É o dado, porque nós perguntamos se os nossos ouvintes, eles mesmos respondendo sobre eles, sofrem com alguma coisa que fizeram e que apesar de terem se arrependido, não conseguem se sentir perdoados. No site aumentou, foi para 59% deles dizendo que sofrem sim. Já por telefone diminuiu, mas ainda assim 30% deles afirmam que sofrem sim. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, sei o quanto o tema de hoje foi importante na vida deles e nas nossas vidas também, quanto todos nós estamos envolvidos, e quando você, ouvinte, é abençoado, muitos outros também são, e assim nós vamos multiplicando essa bênção, sempre buscando a misericórdia e a graça que vem do nosso Deus e Pai diante de assuntos tão fortes, né? Assunto forte, minha gente, pelo amor de Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, olha, eu sou filho de um homem com pleno conhecimento bíblico, com um ministério eficaz, mas que com a família ele é péssimo. Gente, é complicado, né? Não, a pessoa, hein? Na igreja a pessoa, uma bênção, mas como? Na igreja é um santo, dentro em casa de casa é um demônio. É pranto, santo pranto. Aqui, ó, ele vive nos amaldiçoando, olha, e me faz querer estar longe dele. Vejo muitos filhos que admiram seus pais como heróis, só que o meu pai não é admirável em nada. Gente do céu. Como posso ter uma relação de amor e honra com o pai
que só desperta em mim desprezo. Como me relacionar com Deus como pai quando a minha figura paterna me faz ter raiva dessa palavra? Um filho tem o direito de mostrar aos pais os seus erros? Pergunta o nosso ouvinte, que eu devo fazer? Meu irmão. Deus. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui, participação dos nossos companheiros. Ô querida Marluce Neri, por favor, Deus te abençoe. Muito obrigado sempre, viu? Obrigada. Olha, o JR, sempre estão no debate, nos ouvindo, o diácono Marcos Vinícius. Marcos, um beijo pra você e pra Elane, o Oliveira, a Ercília, a Rita, o Celso, o Eloy. Olha, tanta gente, a lista é tão grande, mas ele me deu esses nomes aqui, eu tô mandando um beijo pra vocês. E o JR também tá mandando um abraço. Beijo pra vocês e pra todo o povo querido aí da Igreja Presbiteriana da Gávea, o carinho, Deus abençoe. Tem um coral lá que você canta, né? Que você sempre gosta de falar que você tá ensaiando. Como é que tem ido, não? Não, agora a gente tá de férias, tá a nossa rouca, gracinha tá lá pra... Você tem que comer maçã sem casca, tomar água sem gelo e dormir. Gargarejo. 3 remédios maravilhosos. Um abraço aqui pro Jonathan, que tá acompanhando a gente em Santa Catarina. Muito obrigado, o Jonathan pediu aqui através do seu e-mail para mandar aqui um abraço. Muito obrigado, querido pastor Rafael. Leva um abraço pro povo querido da Igreja Batista Getsemane. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço para eles de Getsemane, para todo o pessoal da Convenção Batista Nacional, pros pastores, a nossa reunião agora no sábado, a reunião do Irmão agora no sábado. Rua Fernando Lobo, 226 em Guadalupe. Eu sou cria da CBN, eu cresci no corredor da Convenção Batista Nacional. Mas vai ser a que horas a reunião? Vai ser às 9 da manhã o café. E aí reúnem os jovens também, as senhoras também, os homens, os departamentos se reúnem para planejar uma vez por mês. O pessoal gosta de se reunir, né? Muito então uma vez por mês a gente tem reunião. Olha aqui, eu quero mandar um abraço para Rosalice, apóstolo. A Rosalice está dizendo aqui, JR, fala baixinho. Eu assisti a novela Esmeralda também. Eu não entendi o também. O que você acha, Marluce? O que ela tá querendo dizer? Eu sei que é psicóloga, Marluce. Ela tá querendo dizer o quê? Que eu assisti? Ela tá sendo cúmplice contigo. Ela tá dizendo que eu também assisti. Claro que você foi assíduo espectador da novela Esmeralda. E ela falou pra você falar baixinho, viu? Falou baixinho, né? Tem que sussurrar. Eu também fui ouvinte, assistiu a Esmeralda. Tá bom. Apóstolo, obrigado, querido. Leva um abraço para todo o povo da comunidade bíblica da Graça lá na Kelson, por favor. Amém. Igreja Batista da Celebração, um abraço a todos vocês com muita alegria. Ricardo Gomes é um taxista que é ligado fielmente todos os dias. Ricardo, obrigado. Nosso Ricardo Gomes. Ele mandou até a foto aqui do carro aqui. Né? Ricardo, obrigado, querido. Obrigado, JR, obrigado a todos. Foi um prazer, uma honra estar com vocês. Muito obrigado, pastor Rômulo. Leva um abraço carinhoso pro pessoal da Igreja Missionária Evangélica Maranata, lá de nossa querida Caxias. Com certeza, o abraço será dado àquele povo querido, abençoado. Um beijo para vocês, um beijo pros ouvintes, um beijo pro pessoal aqui da mesa. E estar no debate é uma oportunidade de aprender sempre um pouco mais. Deus abençoe vocês e até a próxima. Eu não faço isso sempre. Vocês sabem aqui que a gente não pode assim prestigiar um debatedor mais do que o outro, e vocês são testemunhas de que eu faço tudo com o máximo de igualdade possível. Mas recebi o que é uma mensagem do pastor Rômulo. Aí eu vou pedir a vocês desculpa, tá bom, Marlon? Tá bom, claro. Rafael, você desculpa. Ivan, por favor, é porque foi uma mensagem que veio, e aí eu fiquei sem graça. Falei, como é que a gente faz? Lê, não lê. Mas veio a mensagem e eu vou pedir licença a vocês. Vamos lá. E vou ler a mensagem. A mensagem está assim: Pastor Rômulo, escrevo para pedir perdão. Escrevo com dor no coração. Sinto que fiz o que não devia. Estava agitado, nervoso e à época eu era muito impetuoso. Assinado o cachorro que te mordeu. O cachorro que te mordeu.
mensagem veio. Essa mensagem mesmo, Marcelo? Essa mensagem aí, pastor? Então, pastor, perdoa o cachorro. O senhor falou do cachorro. Eu senti. O senhor falou do cachorro de uma forma assim, que eu senti que havia uma mágoa aí, ó. Eu tava até me emocionando, achando que era algum amigo. Você viu? Não pode. Daqui não é brincadeira, não. Obrigado aí a toda essa turma maravilhosa acompanhando. Nós vamos orar juntos agora. Muito obrigado aqui. Veio aí a nossa Rosane Félix. Nós vamos orar juntos. Vou pedir ao apóstolo Ivan para orar conosco sobre esse assunto tão importante, apresentando esse tema diante de Deus em oração. Nossos amados ouvintes tomando uma decisão hoje, com a graça, com a bênção de Deus, ainda que não se sintam dignos, perceberam na palavra que a nossa dignidade não está em nós. O mérito não é nosso, mas o mérito é de Jesus Cristo e toda a sua ação gloriosa e poderosa na nossa vida. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo àqueles que estão com seus corações enlutados. Querido Pai, graças te damos porque enviaste a Jesus Cristo, teu Filho, para levar sobre si as nossas culpas e os nossos pecados. Obrigado por termos alcançado a graça do perdão. Obrigado por termos sido curados, Senhor, das consequências, ó Pai, psicológicas, psíquicas, ó Senhor, das nossas culpas. Muito obrigado, Pai. Eu oro por essa ouvinte, por todos aqueles que estão afligidos emocionalmente, Senhor, porque ainda não tiveram essa experiência, Senhor, de ter seus pecados tirados, Senhor, perdoados, ó Pai. Oramos também por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa trazer a tua cura, Senhor, para que o Senhor possa tocá-los, Senhor, com a tua graça e misericórdia, e assim levantá-los dos seus leitos e remover das suas enfermidades e doenças, ó Pai. Graças te damos por esse momento tão especial, e que as ondas dessa rádio, Senhor, que tocou nos corações, seja realmente um canal de bênção e de cura para todos quanto ouvirem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.